Eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado pela gentileza e reverência à palavra do Senhor. Querida igreja, estamos felizes, alegres por estar aqui nesta noite, uma noite festiva, a qual nós temos também um culto de gratidão ao Senhor pelos 55 anos que está sendo comemorado. Para mim, eu me sinto honrado de receber essa oportunidade e quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Lael, e toda a família. Também eu louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão à minha retaguarda, homens de Deus, pastores que estão aqui, amigos nossos, companheiros de ministério. A toda a igreja, a qual nós temos aqui também conhecidos, amigos, irmãos em Cristo Jesus. A minha esposa, a irmã Jussara, que está ali, meu filho Luiz Fernando, que hoje está conosco, também nos acompanhando, que Deus em Cristo abençoe. Amados, eu estou alegre por esta oportunidade, por estar aqui, tendo ela para transmitir a palavra de Deus a esta igreja. Pastor Léo, parece que passou tão rápido, né? Parece que foi ontem que o pastor lançou o convite ao meu coração e a Jussara falou, é hoje, lá no pastor Lael. Mas nós sabemos que Deus ele tem um propósito, amém? E nós sabemos que Deus ele vai fazer aquilo que ele quer fazer, porque ele é dono de todas as coisas, é dono de tudo, e para ele que nós estamos aqui por ele, amém? Glória a Deus. Eu fico feliz também, irmão Jean, por ser culto da mocidade. O irmão Jean foi embora, por ser culto da mocidade. Sabe por quê, Juninho? Eu fico indeciso. Ou os jovens já me achou maduro a ponto de aconselhar, ou me achou novo demais para estar no culto de mocidade, né? Então, eu fico alegre por isso. Amém? Amados, nós vamos ao que nos interessa, que é a palavra do Senhor, ao tema da festividade, a qual foi nos dado. Hebreus 12, versículo, pode deixar ficar sentado, estamos em casa. Hebreus 12, versículo de número 2. A tradução que eu trago aqui nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Diga assim comigo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Agora você diga assim bem forte, Jesus. Não, mais forte, Jesus. Aí ficou bonito, amém? Glória a Deus. Amada igreja, noiva do Cordeiro, a escrita aos Hebreus, ela foi para encorajar os nossos irmãos que enfrentavam perseguições e até mesmo o desânimo. E o autor, ele compara esta vida como uma corrida a qual nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar embaraços, mas ele está dizendo assim, nós vamos persistir, nós vamos insistir, tendo um foco, tendo uma direção. E quando nós olhamos e vemos, a palavra do Senhor nos diz assim, olhando firmemente para Jesus. Pastor, mas o que significa olhar? Olhar significa fitar os olhos. Olhar significa encarar. Significa contemplar. Significa voltar à visão. Aleluia. E quando nós olhamos aqui e vemos que olhar é fitar os olhos, fixar a visão, contemplar o que está adiante. Nós vemos então que agora, pelo menos nessa tradução, ele diz assim, firmemente, ou seja, tendo convicção, sabendo para quem estamos olhando, sabemos para quem nós estamos tendo convicção, por exemplo, para seguir um alvo, para seguir uma caminhada, para seguir uma corrida, para ter um rumo, para saber aonde vamos chegar.
Você perdeu a chance de dar um glória mais alto. Porque eu acredito que eu estou pregando por pessoas que têm convicção para quem estão olhando, para onde estão caminhando, para onde estão indo. Ah, ficou melhor, já aumentou mais uma meia dúzia. Aleluia! Olhando firmemente. Mas para quem está olhando? Para quem nós estamos olhando? Para o pastor Fernando? Não. Estamos olhando para um obreiro do púlpito? Não. Porque quem olha, tendo referência a alguém, espera algo daquela pessoa a qual ele se direciona a sua visão. Pastor, me explique direito, eu vou te explicar para que você entenda. Atos 3, tinha um coxo na porta do templo, que era colocado Deus a sua nascença naquela porta. E ali ele estava pedindo esmolas. Quando agora vem Pedro e João para entrar no templo para a oração da hora nona, o coxo pede uma esmola. E agora Pedro olha para o coxo, olha para João. É lógico que eu estou interpretando como mente de pecador aqui, irmão Tiago. E ele olha para João e fala: João, você tem aí uma moeda? Você trouxe pelo menos R$1, se fosse nos dias de hoje. E João fala assim: ó Pedro, eu não tenho. E o Pedro, agora olhando para o coxo olha para Pedro como um ponto de referência. E a palavra do Senhor vai me dizer que ele espera receber alguma coisa. Ou seja, quem está olhando tem um ponto de referência. Pedro agora olha para o coxo e diz: eu não possuo nem ouro, eu não possuo nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Só que agora, o coxo, ele não está vendo, porque se fosse ouro, se fosse prata, ele sentiria nas mãos, ele apalpava dizendo: não, isso aqui é ouro, isso aqui é prata, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto. Mas agora quando Pedro fala: eu não possuo ouro nem prata, recebe o que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, o coxo não levanta. Mas por que o coxo não levanta? Porque o olhar dele estava no material. O olhar dele estava no ouro e na prata. Aleluia. Aí Pedro, tomando ele, pegando ele nas mãos, dá um impulso. Aleluia. Ele firma os tornozelos. E o que eu acho incrível aqui, meu irmão Cristiano, é que ele dá um salto para cima. E quando ele vê que o material não é nada se comparado ao Jesus que Pedro está dizendo que tem e quer dar para ele, aleluia, ele entra para dentro do templo louvando e adorando e glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Pastor Marco Mendonça, eu sou curioso e tem dia que eu vou meditando na Bíblia, eu começo a imaginar. E uma das coisas que eu imaginei é como que agora o coxo entra no primeiro culto dele e já entra louvando e adorando a Deus. É porque agora houve uma mudança de visão, houve uma mudança de olhar, pastor Antônio. Agora ele não vê o ouro, ele não vê a prata, mas agora ele sente a glória de Jesus Cristo sobre a vida dele. Aí levante a tua mão, abra a tua boca e dá pelo menos um glória aqui nesta noite. Olhando firmemente para Jesus. Então aqui tem um sujeito, tem um indivíduo a qual o escritor diga: olhe para Jesus. Tem um indivíduo, tem um sujeito, olhe para Jesus. E já fica aqui um alerta. Eu não posso olhar para o meu irmão, porque o meu irmão é falho. Sequer posso olhar para o espelho, porque aqui eu sou humano, falho. Mas ele dá um endereço. Olha para Jesus. Olha para Jesus.
olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Oh, glória! E nós estamos vivendo um tempo que nós temos acesso a várias conversas, a várias opiniões. Estamos vivendo um tempo do famoso podcast, a qual se reúne um grupo de pessoas, evangélicos, de outras religiões também, alguns céticos, ateus. E esses dias me chamou a atenção um podcast que falava sobre Jesus. E eu conheço muito bem esse Jesus que eu estou pregando aqui. Mas no meio daquele podcast, um daqueles que estavam ali presentes, chora dizendo aí, mas esse não era um amigo dele, que fez o cego enxergar, fez o surdo ouvir, poderia pelo menos salvar um amigo? Chega o Jesus 100% homem. Mas agora o Jesus 100% Deus se manifesta dizendo, retire a pedra, retire a pedra, retire a pedra, retire a pedra. Ai, Jesus, mas já cheira mal, Jesus. Ai, já está em estado de podrificação. Jesus só fala assim, Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Ai, se você puder levantar a tua mão, dá um glória a Ele que está aqui neste lugar. Irmã, soube a cheia, dará mais cheia, dará mais cheia. O Jesus, homem, cansou. Pega uma almofada e no balançar do barco dorme. Ai, cansado, pregou, ensinou, cantou. Cansado. Mas a tempestade começou a soprar o navio, a soprar o barco. Pedro tenta fazer o possível, não dá conta. Os outros discípulos tentam também e não dá conta. Vamos acordar Jesus. Quando acorda Jesus, o Jesus 100% Deus se manifesta. Ele olha para o vento e diz assim, aquieta-te vento. E tudo se tornou bonança. Pastor Gledson, está aqui a resposta. Um discípulo olha para o outro e diz assim, mas quem é este? Mas quem é este? Mas quem é este que manda no vento, que manda no mar? E quando ele manda, tudo se torna bonança, 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 bonança. Ai, adore esse Jesus. Adore a Ele aqui nesta. Ai, adará, xuriandara, baixai. Fala na baduria, te quedará, baixai, andara, baixai. E a docuria, andara. Oh, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Jesus chega em Naim. O Jesus homem se compadece de uma mulher viúva, enterrando o único filho. Bate no ombro da mulher e diz, não chores, mulher. Ah, irmãos, eu imagino aquela mulher olhando para Jesus e dizendo assim, tu não sabes a dor que está aqui dentro. Tu não sabe o que eu estou passando. Alguns podem ter gritado na multidão, deixa o enterro seguir. Deixa o cortejo seguir. Isso é mais um que está parando para dar as condolências. Mas aí Jesus deixa a mãe que está chorando e toca no esquife. E ao tocar no esquife, o morto passa a falar. Aleluia! O Jesus 100% Deus se manifesta, devolvendo o filho àquela mãe.
Só que a mãe já havia passado por muitas coisas e não estava nem crendo. E eu tenho isso na minha mente sempre, porque a Bíblia está escrito assim: o menino passou a falar. E eu sempre me pergunto, o que será que um morto fala para a mãe depois que é ressuscitado? Ai, mente de pregador nessa noite. Eu imagino que aquele filho, permita de pastor, bateu no ombro da mãe e falou assim: mãe, sou eu mesmo, sou o teu filho. Jesus, Jesus, Jesus. E ressuscitou. Pastor, é sim. É porque quando Jesus cura o cego lá de João 9, quando alguém vai questionar, mas o que aconteceu contigo? Ele fala assim: um homem. Ah, um homem? Que homem que é? Que doutor que é? Cadê o cartão desse doutor que cura cegueira? Ai, me dá um número de telefone. Ai, me passa o Instagram. Me passa o WhatsApp desse médico. Aí o ex-cego diz assim: um homem, por nome de Jesus. Ele fez lodo e tocou nos meus olhos. E tocou nos meus olhos. Um homem, por nome de Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa. Pastor, mas o senhor disse um negócio que eu fiquei triste. Todo direito teu. Que foi que eu falei que te deixou triste? Pastor, o senhor falou que o Jesus, homem, expulsou compradores, mercadores de dentro do templo. Sim. Qual pastor, irmão, que não tem o seu dia de estresse? Qual pastor que um dia já pensou até não parar o culto mais cedo porque ele está estressado? Parece que as coisas não estão dando certo. É um som que falha, é um irmão que não entende um gesto. Mas o Jesus 100% Deus, em Mateus 11, 28, ele está lá e dá um grito em forma de megafone com as suas mãos dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim. Mas quem vai até a ti? Todos. Todos, sem exceção. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse Jesus, ele então convida. É o Jesus 100% Deus. Só que quando eu olho na leitura bíblica, eu até observo que teve alguém que olhou Jesus de uma maneira diferente. Um leproso se aproxima de Jesus, olhando Jesus, ele vê que Jesus pode curar ele. E ele fala assim: mestre, se tu quiseres, tu pode me limpar. Se tu quiseres, é muito forte isso. Porque Jesus poderia ter falado para ele: não, eu não quero. Mas ele olhou para Jesus e viu que ele podia fazer o milagre. Ele olhou para Jesus e viu que ele tinha o potencial para fazer o milagre. E eu acho lindo isso aqui quando Jesus vira para ele e fala assim: sim, eu quero, seja limpo. Qual é o teu olhar hoje para Jesus? O teu olhar hoje para Jesus? Será que você pode olhar ele e ver que ele pode solucionar esse problema impossível? E se for hoje o sim de Deus para a tua vida? E se for hoje o sim de Jesus para a tua vida? E se for hoje? Porque de repente você está olhando e dizendo assim: ô Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer. Faça hoje. Jesus olha e fala assim: sim, eu quero. Seja curada, seja curado. Que caroço desapareça, que essa dor desapareça, porque Jesus está dizendo assim hoje para alguém: sim, eu quero, seja curada, seja curado, seja curado. Aleluia. E o escritor está dizendo: corramos com perseverança, olhando para Jesus. Todos aqui sabem da história de Mateus 14. Os discípulos estão dentro de um barco, agora sem Jesus, porque Jesus fica na beira da praia, orando, dispensando a multidão. E veio uma grande tempestade. Os discípulos apavorados, agora Jesus não está dentro do barco.
E em meio àquela tempestade, uma noite sombria, um vento forte, veio alguém caminhando sobre as águas. Veio alguém caminhando sobre as águas. Vem alguém caminhando sobre as águas em meio à tempestade. Vem alguém caminhando sobre as águas em meio à tempestade. E alguém olhou. O cantor Augusto. Alguém olha e fala assim, é um fantasma. Meu Deus, é um fantasma. Ah, Radaquete, Obiaceia. Ria da cantoria, andará da cantarabaixai. Pedro, que não era bobo nada, dá um grito no meio do escuro dizendo, quem que está vindo aí? Aí ele escuta uma voz assim, sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Meu pastor Antônio, aí eu comecei a entender. É porque tem gente que vendo acredita. Mas tem gente que tem que ouvir também para acreditar. Aí Jesus fala, vem Pedro. Vocês acham que Pedro ia se arriscar? Ele conheceu a voz do mestre. Aí ele desce do barco, vai dando alguns passos sobre as águas, mas agora Pedro tira o olhar de Jesus. Pedro agora ele não está com o olhar mais fito em Jesus. Tenho duas opiniões. Uma, que Pedro poderia ter pensado assim, não, esse negócio de andar sobre as águas é facinho. Olha eu andando. É uma vertente, eu penso. Pedro pode ter pensado assim, não, gente. Andar sobre as águas é o mais fácil, porque tem gente que acha que tem hora que tudo que ele faz é ele mesmo que faz. Tem gente que acha que caminhar sobre as águas é potencial dele. Perigoso. E ele tira os olhos de Jesus. E qual é a outra vertente? A outra vertente que eu penso é que ele agora começa a olhar os problemas. O vento, o mar bravio, e tira o olhar fito em Jesus. Olhando para Jesus, irmão, olhe para Jesus para tomar decisão. Olha para Jesus para você fazer tudo, para negociar, para casar, estamos no culto de mocidade, para casar, para comprar, para vender. Não acha que é porque você está andando sobre as águas que não é Jesus que está dizendo, vem, 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 vem. Tem que tomar cuidado. Porque nós temos um personagem bíblico que achou que a força vinha dele. Bobeou, pecou, pastor Tiago. Aí alguém dá um grito, está vindo os filisteus. E ele fala assim, deixa comigo, eu sou forte, eu sou acostumado a vencer. Eu vou descer o braço. Aí tem um versículo que nos traz uma advertência aqui, que está escrito assim, mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Achou que era ele que era o potente da história. E agora, essa outra vertente é que nós não podemos tirar os olhos fitos em Jesus em meus problemas. É caminhando, é caminhando, é caminhando, é caminhando. Mas agora Pedro afunda. E quando Pedro afunda, Jesus pega ele pela mão e coloca de pé e traz para o barco. Ô pastor, tem muita gente pensando assim, afundou, acabou. Não, Jesus está com a mão amiga para levantar, para trazer de novo para dentro do barco, para trazer para junto dos outros. E enquanto alguém está dizendo, eu sabia que ia afundar, Jesus está assim, pega aqui, Pedro. Agora você vai caminhar junto comigo. Você vai andar junto comigo, Pedro. E o negócio de olhar, irmãos, é perigoso. E tem horas que eu fico perguntando para mim mesmo. Como tem gente que caminha, corre uma carreira de fé, olhando para trás. E a mulher de Ló, em Gênesis 19, 26,
ela recebe uma oportunidade. Qual a oportunidade, pastor? Sair de Sodoma e Gomorra. Só que embora ela saiu com seu corpo físico de lá, o coração não saiu de Sodoma. E ela até deu alguns passos. Ela até caminhou, ela até começou a correr a corrida que estava proposta a ela. Porém, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ô, pastor, eu não posso olhar para trás, não. Porque o próprio Jesus vai nos ensinar em Mateus 18, verso 9, que os olhos é o quê, irmão? A candeia. Se o teu olho te faz pecar, arranque. É melhor entrar no céu faltando um olho do que ficar, irmão. Isso é os embaraços, os tropeços que vêm diante a nós. Por isso, nesta noite eu te digo, olhe firmemente para Jesus. Não olha para trás, não. Não olha para o mundo, não. Mas foca em Jesus Cristo e caminha com Ele. E caminha com Ele. Esteja com Ele. Esteja com Ele. Com os olhos fitos e olhando para Ele. Pastor, mas está difícil. O senhor não sabe o que eu estou passando. Estou custando a caminhar. Aí quando você olha a mulher no fluxo de sangue, Marcos 5, 24, ela já havia gastado todos os seus dinheiros com médico, tinha feito de tudo. E ela fala assim, existe uma solução. Eu vou focar em Jesus. Eu vou focar naquele que está no meio da multidão. E se eu pelo menos conseguir tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Eu não quero inventar, eu não quero trazer um extremismo, mas é fácil imaginar a passagem. Uma mulher que está 12 anos, irmão, sofrendo, doente, anêmica, opaca. Mas ela traçou um objetivo, eu vou chegar nele. Eu vou até ele. Ninguém vai me parar, eu vou chegar nele. As multidões cercavam Jesus. As multidões estavam em volta de Jesus, discípulos, codiscípulos, curiosos, enfermos. Mas a mulher estava aqui, eu estou olhando para Jesus. Nada vai me parar, eu estou olhando para Jesus. Eu vou caminhando, eu imagino que tomou cotovelada, eu imagino que alguém pisou no dedo do pé, alguém denunciou uma mulher doente no meio de nós. Mas a mulher está dizendo, eu vou até Jesus, eu vou até Jesus, eu vou até Jesus, eu vou até Jesus, eu vou até Jesus. Será que tem mais alguém aqui com esse olhar fito em Jesus? Será que tem mais alguém aqui com o olhar fito em Jesus? E nessa tarde eu preparando o esboço. E de repente esse esboço muda. Quando tudo ia bem. Quem prega aqui está sabendo muito bem o que eu estou falando. E você dá uma limpada assim, você fala, meu Deus, o que é isso? E enquanto eu estava empolgado, preparando tudo isso que Jesus está fazendo, e alguém olhando para Jesus, alguém focado em Jesus, me vem um sentimento. Porque nós estamos vivendo um tempo que talvez pessoas já não estão tendo mais esta visão. Me vem um sentimento, eu pensei, eu falei, mas tem pessoas que parece que estão com os olhos fechados. E ainda que Jesus esteja passando perto, ainda que Jesus esteja perto, não está vendo Jesus. Ah, pastor, já ouvi tantas mensagens sobre o cego de Jericó. Não enxergava, mas ele sentiu o cheiro do milagre. Gritou, mas tem gente que já não tem nem mais força para gritar. Já tem gente que já não tem nem mais força para abrir a boca para pedir Jesus para socorrer ele. Mas o Espírito Santo me levou a João 15, verso 16, que nos disse, não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. E naquela hora, pastor Daniel Gustavo, me veio um alívio, uma sensação de alívio. Por quê?
Porque ao mesmo tempo que eu não estou tendo força, talvez, de ver Jesus, Ele me olha, Ele me enxerga, Ele vê os meus problemas, Ele vê as minhas situações. Quer ver um negócio? Lá em João 5, versículo 6. Havia um coxo, 38 anos enfermo, paralítico, estava na beira de um tanque. Está acontecendo uma festa. E quem não gosta de festa, irmão? Jesus está com os discípulos. Mas quando Jesus está indo para a festa, ele fala assim: não, vamos entrar aqui, na porta das ovelhas. Vamos passar no tanque. Talvez alguns dos discípulos interessados em comer, ou beber, ou satisfazer ali naquela festa, dizem: ô Jesus, estamos cansados, vamos para a festa. Aí Jesus pode ter dito assim: não, vamos entrar aqui, que aqui tem alguém precisando de mim. Tem alguém que está precisando, embora eu não tenha forças para entrar dentro do tanque, mas hoje vai acontecer alguma coisa aqui. Aí Jesus chega. E como eu já disse, a minha imaginação vai muito longe, irmão Carlos. Eu imagino que quando Jesus chega com os discípulos e mais algumas pessoas, quem estava na beira do tanque falou assim: está chegando mais uma galera aí para ser curado. Está chegando aí mais gente, e agora que vai ficar difícil. Porque quando a água movimenta, já está difícil entrar, agora chegou mais gente. E toda a turma correu para a beira do tanque. E nisso sobrou um homem, 38 anos, paralítico, sem esperança. Ele deve ter ficado para trás. Ele deve ter pensado assim: não, nem vou lá. Vai ser só mais um dia. Mas aí, meu pastor José Arnaldo, está escrito assim no versículo 6. E vendo Jesus que ele estava ali há muito tempo, aleluia, aproximou dele e disse: quer ser curado? Aí vem os questionamentos de quem está olhando para o lado humano, meu pastor Lael. Porque ele faz queixas. Ele fala assim: não, querer até quero. Mas toda vez que eu vou entrar no tanque, há uma injustiça. Alguém passa na minha frente. Segunda queixa que ele tem: não tenho ninguém que me ponha lá dentro. E Jesus está assim: quer ser curado? Quer ser curado? Ai, pastor, lá eu poderia ter convidado outro pastor, aquele do milagre. Ai, pastor, lá eu poderia ter convidado aquele outro cantor. Nós estamos enjoados de ver Augusto. Estou olhando por frustrações humanas. E Jesus está assim no culto: quer ser curado? Quer ser curado? Quer receber a sua bênção? Quer receber o seu milagre? E Jesus está perguntando: quer ser curado? E quando ele tem noção de quem está falando com ele, eu quero. Aí Jesus diz assim: então pega o teu leito, a tua cama, e vaza, vai embora, seja curado. Aí levante a tua mão, dá um glória, dá um aleluia aqui nesta noite. E aí, irmãos, eu comecei a ficar confortado, entendendo que foi Deus, é Jesus que olhou para nós. É Ele que teve misericórdia. É Ele que não desistiu para que eu e você tivesse salvação. Aí lá em Lucas 19, está Zaqueu, um homem bem sucedido, rico, saudável. E deve que alguém contou algum testemunho perto de Zaqueu. Não sei se foi o cego, se foi o surdo, se foi o gago. Certamente que aquele homem ouviu dizendo assim: tem um homem andando por aí que ressuscitou a filha de Jairo. Tem um homem andando por aí que fez o cego enxergar. Tem um homem andando por aí que está perdoando pecado.
Tem um homem andando por aí fazendo milagre. Tem um homem por aí trazendo multiplicação, trazendo pão e peixe. Tem um homem por aí resolvendo problema. Tem um homem que entrou até numa sinagoga e fez um homem do amor ressequida voltar a ter movimento. Aí Zaqueu deve ter falado assim, mas quem que é este? E desperta em Zaqueu uma curiosidade de ver quem era Jesus, de saber quem era Jesus. Zaqueu, um homem de pequena estatura, sobe em uma árvore, a multidão está vindo, e Zaqueu, como todo curioso, um homem que não está enfrentando problema financeiro, porque ele é rico, um homem que não está enfrentando problemas de saúde, porque ele consegue subir numa árvore. A única coisa que ele queria era ver quem era Jesus. Oh, aleluia! Talvez você entrou nesse culto aqui só porque alguém te convidou. Eu vou lá prestigiar. Nada te trouxe interesse aqui. Porque quando a pessoa precisa de um milagre, ela mesmo se oferece. Eu vou lá no culto, eu preciso de uma bênção. Quando a pessoa precisa de algo de Deus, não, eu vou. Mas quando Zaqueu está em cima da árvore, antes que ele estivesse enxergando Jesus, Jesus já viu ele. Eu vou repetir. Antes que ele enxergasse Jesus, Jesus enxergou ele. E Jesus disse assim, desce depressa, Zaqueu. Eu estou te vendo em cima da árvore aí, Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. Zaqueu desce. E Jesus diz assim, hoje convém pousar na sua casa, Zaqueu. Ao contrário do centurião, que quando Jesus falou assim, eu vou na sua casa, vou dar saúde ao teu servo. E ele fala assim, Jesus, eu não sou um homem digno de receber em minha casa. Só libera a palavra aí, estamos certo, pode ficar aí mesmo. A Bíblia me fala que Zaqueu recebe Jesus com alegria. E é tão bom, irmãos, quando você é recebido numa casa com alegria. Zaqueu não sabia o que fazia para Jesus. Zaqueu começou a olhar para Jesus tão perfeito. Zaqueu começou a olhar para Jesus tão íntegro, tão bonito. Ai, andarabaixuriandaremai, tequei, choube a ceia. E Zaqueu começa a falar assim, Jesus, eu vou vender os meus bens, vou dar a metade aos pobres. Jesus, aquilo que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes, Jesus, porque eu nem mereço o Senhor aqui na minha casa, mas antes que eu te visse, tu me viu, Jesus. E lá fora tem alguém só olhando o defeito de Zaqueu. É pecador, é ladrão. Mas lá dentro está Jesus e Zaqueu olhando para ele, dizendo assim, hoje chegou salvação a esta casa. Hoje chegou salvação a esta casa. Enquanto você fica de pé aí, por favor. Olha para esse irmão que está do teu lado. Talvez você está julgando ele. E Jesus está dizendo assim, para você talvez não vale nada. Mas para mim é vaso escolhido. Mas para mim é vaso escolhido. Aí agora, em vez de você olhar para ele, você vai ver o Jesus. Pastor Fernando, o senhor está bonito, né? Terno azul, emagreceu alguns quilos. Mas tem dia que eu pergunto assim, por que Deus me escolheu?
Será o que Deus viu na minha família? Ainda bem que a minha irmã não está aqui. Não conta para ela não, pastor Antônio, é sua membra. Nós éramos o povo mais feio que existia em São Félix. Minha mãe, negra, o cabelo afro, desse tamanho assim. Meu pai, alcoólatra, todo matrapilhado, sujo. A minha irmã mais velha, tinha uns 2 ternos de roupa para sair. A do meio, catarrento, o cabelo dessa altura também. E eu desse tamanhozinho, com a bermudinha rasgada, dentro de uma charrete, com um cavalo velho, andando nas ruas de São Félix, e alguém dizendo assim, parece mendigos. Mas Jesus olhou para nós. Aleluia, mas Jesus olhou para nós. E meu pai entra bêbado dentro de uma igreja Assembleia de Deus. E um porteiro fala assim pro meu pai: eu vou te levar em casa, porque eu tenho algo a oferecer para vocês. E quando aquele homem leva meu pai em casa, ele vira para minha mãe e fala assim: se você deixar Jesus entrar dentro dessa casa, a história de vocês vão mudar. Minha mãe já tinha ido em centro espírita, minha mãe já tinha ido em tudo quanto é tipo de novena, em missa que existia. Já tinha feito tudo quanto é tipo de simpatia. Mas naquela noite ela levantou a mão e disse: se tem um Jesus que pode fazer isso, eu quero ele. E eu vou seguir com ele. Aí Jesus olhou para aquela família pobre e feia. Recebemos uma promessa, Deus fala com a mãe, minha mãe orava na parte da manhã, dizendo: Deus salva o meu filho. Quando foi à noite, às 8:30 da noite, o mesmo Deus fala com a minha mãe: não precisa mais orar, porque hoje eu estou fazendo uma obra sobre o teu filho, e hoje ele é meu. Vai ser pregador, vai ser pastor, fica tranquila. E hoje ele está olhando para você. E eu me pergunto, eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Fecha os teus olhos e adore. E eu não sou quem deveria. Fecha os teus olhos e adore. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Aleluia! Eu só quero adorar. Sinta-se abraçado por Jesus. Estou aqui e se eu não adorar, falta algo em mim. Sinta o abraço de Jesus. Saberei. Aleluia! Ele escolheu. Mas o nome de Jesus coisa está aqui neste lugar. Sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Recebe o abraço de Jesus nessa noite. Eu não sei o que ele viu. Ele está aqui entre nós. Não entendo porque a Ele a glória, amor. A Ele o louvor, a Ele a adoração. Sou quem deveria ser. Mesmo assim, Jesus. Ele me abraçou. Sou pequeno, meu Deus é grande, Ele é. Eu sou falho, mas Ele é fiel.
morrer, mas ele veio a mim e me prometeu o céu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Ó Deus, essa palavra é viva e eficaz. Que os meus irmãos possam ser confortados por Ti, ó Cristo. A Tua glória é a Tua presença, Jesus. É a Tua presença, Jesus, da casa. Essa presença que cura, Jesus. Essa presença que restaura, Jesus. Essa presença que transforma. Essa presença que nos faz sorrir, olhando somente para Ti, ó Cristo. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Vai adorando esse Jesus, Ele está aqui na casa. O Cristo vivo está aqui neste lugar. A brisa de Deus está aqui entre nós. Seja impactado com essa presença, transformado pelo poder do Evangelho. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tome o seu assento, glorificando a Jesus. Tem alguém entre nós que quer reconciliar com Cristo? Ou quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém entre nós? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém? Entregar a sua vida a Jesus? Tenha. Se tiver, você pode vir, nós vamos orar por você. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Você sente? Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Aleluia. Que bom estarmos aqui adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Eu quero convidar evangelista Neilton e você, Augusto, vem aqui, nós vamos dar uma lembrancinha para você, em nome da congregação Ebenezer.
Entregue para ele. Mas Sueli, registra um momento aqui o nosso